Vamos para mais uma aula de ciências, né, professora Karine? Nossa mensagem de hoje diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Pessoal, hoje nós vamos estudar o bioma da Caatinga. A palavra Caatinga, em tupi, significa mata branca, tá? E essa palavra ela é uma referência a uma vegetação sem folhas, né? Que predomina muito durante a época da seca, né? Vocês sabem que vocês podem observar aqui duas imagens, né? Duas paisagens, uma mais seca, solo ressecado, e aqui mais verdinha, ó. Isso aqui representa os dois períodos, as duas estações que existe na época, que existe lá na região do bioma Caatinga. Uma é a época da seca, né? E a outra da período chuvoso, né? A Caatinga, ela fica aqui na região do Nordeste, né? Pega parte do estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, pega aqui um pedacinho aqui de Minas Gerais, pega os estados, né, da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas. Bom, um dado interessante para a gente ressaltar sobre a Caatinga, que a característica desse bioma, ele é extremamente brasileiro. Você não vê esse bioma da forma como ele é representado em outro lugar, né? Às vezes as pessoas observam aqui por causa de muito cacto e pouca planta rasteira e pensa que às vezes ele é um bioma pobre, mas não, ele é riquíssimo. Ele é exótico, ele é diferente, né? Ele é exuberante. Ele é diferente dos outros biomas que nós temos no Brasil, tá? Isso muito é devido à questão do clima, certo? Nós vamos ver aqui que o clima da região da Caatinga ele é seco, pois chove muito pouco nessa região e a temperatura lá é muito alta. Então, os períodos longos de seca, que às vezes é de 4 meses mais, muitas plantas elas perdem as suas folhas, né? E o solo seco, né? O solo é seco e fica quase sem plantas rasteiras. Vocês veem que é um solo com a aparência assim desprotegido, né? Porque não tem quase vegetação rasteira, né? Então ele ajuda a ressecar mais ainda. É um solo que ele é rico em minerais, mas ele é pobre em matéria orgânica, justamente por falta dessas folhas, por falta dessa camada na superfície dele, ele quase não retém, né, matéria orgânica. As suas plantas possuem folhas modificadas. Que folhas são essas, né? Vocês podem observar aqui muitos tipos de cactos, né? E vocês notem que o cactus ele tem esses espinhos, ele não tem folhas largas. Se tivessem folhas largas, a folha quanto mais larga ela for, né, maior a área dela para perda de líquido. Então, uma maneira que a natureza sabiamente encontrou de reter a água, de armazenar a água, de conservar, né, a umidade que ela tem, foi modificando essas folhas para esses espinhos, né? Então ela consegue reter a água e não perder a água, tá? Bom, aqui nós temos algumas flores, né? E flor de cactos, inclusive, são muito bonitas. Essas flores exuberantes, elas são polinizadas por besouros, insetos e pássaros, tá? Vamos aqui falar um pouquinho sobre os animais, né, da Caatinga. A Caatinga, ela possui, na sua fauna, são encontrados aproximadamente 79 espécies de anfíbios, 177 espécies de répteis,
591 tipos de aves, 178 mamíferos e 241 espécies de peixes e 221 espécies de abelhas diferentes, tá? Pois é, mas a gente conhece poucos dos animais, né? Geralmente a gente fala daqueles que são mais destacados, mais conhecidos, mais comuns, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o tatu-bola, ararinha azul. Nós podemos citar gambás, cutias, veados, saguis, que é uma espécie, né, de macaquinho, e lagartos. Muitos animais estão ameaçados de extinção. Esse que está aqui em destaque, a ararinha azul, ela já é pouquíssimo vista, né? E nós temos aqui uma representante bem conhecida do Nordeste, né, dessa região da Caatinga, que é a pombinha asa branca, que ficou famosa por causa da música. E ela é uma ave que ela faz esse papel como característico do povo nordestino, que muitas vezes sai da região em busca de comida, de trabalho. A pombinha asa branca faz isso também. Na época da seca, ela sai em busca de comida e de água, né? É importante a gente refletir sobre essa questão da preservação ambiental, né? Muitos animais, eles são presos, eles são vendidos, né? E a própria degradação do meio ambiente faz com que esses animais, às vezes, eles saem do habitat natural deles em busca de sobrevivência. Muitas vezes, entrando em áreas mais urbanas, eles acabam morrendo, né? Então, preservar o ambiente aí é fundamental. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. E vocês têm agora uma atividade do capítulo, tá? Para fazer na página 64 e 65. Vamos revisar tudo que nós estudamos sobre a Amazônia, sobre o Cerrado e sobre a Caatinga, tá bom? Uma boa aula para vocês.